em ordem cronológica, eu vou mostrar aqui com vocês o nome de cada um dos filhos para a gente conhecer um pouco, tá bom? O primeiro filho de Jacó foi o Rúben. O segundo filho de Jacó foi o Simeão. O terceiro foi o Levi. O quarto filho de Jacó foi o Judá. Até aí, não sei se vocês percebem, mas são nomes bastante comuns, né? Até hoje, no meio do povo cristão, são nomes comuns. Assim, a gente bota o nome do filho da gente de Simeão, né? Eu conheço gente que tem o nome de Levi, né? Rúben. Mas aí agora vai complicar um pouquinho, porque o quinto filho de Jacó, bota aí, Rafinha, é Zebulon. Rafinha, por favor. Esse nome aí, eu não sei se você teria coragem de botar o nome do seu filho, não, né? Mas o quinto filho de Jacó, o nome dele é Zebulon. O sexto filho de Jacó é Issacar. O sétimo filho de Jacó é Dan. O oitavo é Gade. O nono é Asser. O décimo é Naftali. O 11º, que é bastante conhecido, é José. E o 12º filho, o filho mais novo de Jacó, é Benjamim. Mas aí, a título de conhecimento, a título de... eu pelo menos ouvi falar no nome dos patriarcas das 12 tribos de Israel. Isso aí é interessante para mim. Só que eu gostaria de ler com vocês o que está escrito na palavra de Deus em Gênesis capítulo 49, que fala exatamente do momento do final da vida de Jacó. Ele chama seus filhos porque ele estava sentindo que ali, naquele momento, a vida iria se acabar para ele. E ele tinha que falar para seus filhos, porque era costume na época, né, do povo dele, era costume no finalzinho da sua vida ele abençoar os seus filhos. Então o que é que ele fez? Ele chamou seus filhos e disse que vem cá todo mundo aí que eu quero dar uma palavra final para vocês. Então coloca aí por favor, Gênesis 49. E a palavra de Deus diz assim: então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhe diga o que lhe acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz seu pai Israel. Rúben, você é o meu primogênito, minha força, meu primeiro sinal de vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas, suas armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a tua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos te louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento
a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira do mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Aser será farta, ele oferecerá manjares de rei. Aleluia. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacarão, atirando-lhe flechas. Volta, por favor, Rafinha. Com rancor, versículo 23. Com rancor, arqueiros o atacarão, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus e seu Pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênção das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre sua cabeça, sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre seus irmãos. Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora presa e à tarde divide os despojos. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse, ao abençoá-los, dando-lhe a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes essas instruções: eu estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Mare, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como prosperidade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultarei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. E o último versículo: ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Curvem sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus, a tua palavra foi lida. Então, Senhor, o que tu tens preparado para nós nessa noite, fala aos nossos corações e não permita que nós saiamos daqui deste lugar sem que em nossos corações nós tenhamos a certeza de que a palavra veio do alto
para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então olha para quem está do teu lado e pergunta para ela: você é abençoado? A cada um ele deu uma palavra. Jacó, a cada um dos seus filhos, ele deu uma palavra. A alguns dos seus filhos foi uma maldição, né? Não foi nada para abençoar a vida dele. Em outras, ele abençoou mais uns filhos do que outros, né? Então eu quero conversar com você nesse momento exatamente sobre isso, porque você pode estar se perguntando aí no seu lugar: o que é que eu tenho com isso, né? Historicamente eu já conheço os 12 personagens, os 12 pais das 12 tribos de Israel, mas que aplicação eu posso ter numa palavra que foi escrita em Gênesis capítulo 49 para a minha vida? É exatamente isso. Porque por mais que alguns desses filhos tenham recebido palavras duras para as suas vidas, você gostaria que nessa noite você pudesse trazer para você e perguntar assim: o que é que eu levo como na minha história de vida? O que é que eu vou levar? O que é que eu vou carregar na minha mochila durante a minha vida, como herança para a minha vida? Porque eu não sei se você sabe, cada um de nós precisa decidir e fazer escolhas para as nossas vidas. Nós precisamos fazer escolhas que vão definir exatamente o que nós somos e o que nós seremos. Porque não sei se você concorda comigo, mas somos nós que decidimos o nosso destino. Não são as circunstâncias, não é a cultura, não é a religiosidade, não é a genética. Eu quero dizer para você que o nosso destino, ele não foi traçado na maternidade, como já dizia Cazuza, né? Sua música. Cada um de nós, por mais que a nossa sociedade, nossa cultura, nosso berço moldem quem nós somos, cada um de nós, em última análise, tem o poder de decidir qual caminho seguir. Por mais que eu olhe para você e diga assim: você tem a síndrome de Gabriela, você é um zero à esquerda. Você sabe qual é a síndrome de Gabriela? Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Você não tem que carregar isso com você. Isto, Deus, com todo o seu poder, luta contra isso e diz que você não é assim. Você não tem que nascer torto, crescer torto, morrer torto, porque você é um zero à esquerda. Se você é uma árvore torta, meu irmão, Jesus, Ele é carpinteiro e Ele endireita você, amém? Meu irmão, essa escolha que nós fazemos, ela é defendida por Deus. E com todo o seu poder, Ele diz que você não tem que ser escravo de nenhuma bitola. Você não tem que ser escravo de nenhuma bitola, seja ela genética, a herança do seu pai, né? Seja ela cultural, o meio em que você vive. Talvez seja Deus falando com ele, fica atento aí. Você não está predestinado a ser um zero à esquerda, né? Você não está predestinado a ser isso. Somos nós que fazemos, construímos
edificamos a nossa história. Nós escrevemos os nossos destinos através das escolhas que fazemos. Nós decidimos o rumo de nossa vida e é o que eu quero e o que é que eu quero para a minha vida. Essa é uma pergunta que eu gostaria que você fizesse para você agora. O que é que eu quero para a minha vida? Porque a partir do momento que você decide o que é que você quer para a sua vida, você vai entender o que é que você não quer para a sua vida. O que é que eu quero decide exatamente o que eu não quero para a minha vida. O que não vai fazer parte da minha construção ou do caminho que eu estou seguindo para a minha vida. Isso é o que não vai fazer parte, e eu é que decido isso. Essas escolhas somos nós que fazemos. Algumas coisas eu quero levar, agora outras não. Essa decisão é sua. Quais coisas eu não quero levar para a minha vida? Em primeiro lugar, eu não quero ser um volúvel, como foi Rubem. Rubem, ele não soube respeitar a dignidade sexual do seu pai, nem a sua casa. Jacó, ele não esqueceu isso. Isto que Rubem fez, ele não esqueceu. Olha, Rubem, ele era o primogênito, e não sei se você sabe, mas na cultura judaica, o primeiro filho, o primogênito, ele era digno das melhores bênçãos que o pai tinha. Quem era para receber a melhor bênção era o filho primeiro, o filho primogênito. É você, meu filho primogênito, Rubem, você vai... Não, mas olha o que aconteceu. No versículo 3, Rubem diz, Jacó fala para ele exatamente isso. Você era o primeiro, era o filho da minha força. Mas, rapaz, você foi na minha cama, com a minha concubina, desrespeitou minha casa, meu leito, desrespeitando seu pai. Eu não quero agir, nem quero ser um volúvel, porque Rubem, ele agiu para satisfazer a sua sensualidade. E quando eu digo sensualidade, o sentido dessa sensualidade é alguém que não consegue controlar os seus apetites. Quando o seu apetite aflora, ele não consegue dominar, e que vá para qualquer lugar, seja lá quem for, seja meu pai, seja minha casa, eu não quero saber. Quando o apetite sexual, o meu apetite aflora dentro de mim, ou seja, qualquer outras coisas, meus vícios, quando aflora, eu quero que todo mundo se exploda. Eu quero satisfazer os meus desejos. Eu quero saciar esse meu desejo, esse meu apetite. E eu não quero ser isso. Eu não quero ser como o Rubem, que por ter pecado, meu irmão e minha irmã, foi retida a bênção principal do seu pai. O pecado retém as nossas bênçãos. O pecado retém aquilo de melhor que Deus tem para nós. E o que acontece é que ele some. Ele deveria ter recebido a bênção mais importante por ser o primogênito, mas ele profanou o leito de seu pai quando deitou-se com Bila, a concubina dele, e perdeu, como eu disse, a posição de destaque. Em segundo, eu não quero carregar comigo de ser um homem violento. Olha, Simeão e Levi, vocês viram o que foi que o Jacó falou? Olha o que esses caras fizeram. Eles fizeram
uma festa de reconciliação com os seus inimigos, juntou todo mundo na sua casa e os matou sem piedade, sem misericórdia. E Jacó disse: eu não quero fazer parte disso, nem quero ter parte com isso. Vocês são violentos. Ai de mim se eu chegar perto de vocês. E o que acontece é que hoje, quando a gente fala de violência, eu não gostaria de falar sobre a violência ostensiva que essas lutas de MMA mostram por aí, né? Eu creio que aqui, se eu perguntar aqui quantos já deram um tapa em alguém aqui, acho que você não levantaria a mão. Seria incapaz de dar um tabefe em alguém, uma faca, pelo contrário, um tiro, né? Mas você já deve ter presenciado essa violência ostensiva de sair quebrando tudo, né? Mas eu não estou falando apenas dessa violência que é tão visível no mundo no dia de hoje. Eu estou falando de uma violência que é a violência das pessoas que são duras, implacáveis, né? Tem uma dureza no seu coração, que por estarem certos, não, a minha verdade é essa, então, pela razão da minha verdade, eu quero que o meu irmão que cometeu o erro se exploda. Está correto. Não, irmão, onde está o amor, né? Onde está o cuidado? Onde estão os ensinamentos que Cristo nos deu de cuidar das pessoas? Não precisa ser sisudo, não precisa ser cara fechada. Eu não tenho misericórdia de quem erra. Não, muito pelo contrário. Eu não quero, meu irmão, passar pela minha existência e não deixar nada para ninguém. É isso. Aconteceu, Simeão. A história dele acabou. Não deixou nada. Trouxe, levou consigo nas suas costas, na sua mochila existencial, ele levou consigo a marca de um homem violento. E isso eu não quero para a minha vida. Agora, meu irmão, o que eu quero para a minha vida? Diga comigo, o que eu quero para a minha vida? Você pode dizer isso em alta voz? Diga o que eu quero para a minha vida. Ah, meu irmão, eu quero a bênção de Judá. Eu quero a bênção de Judá. Eu quero ser inspiração para os futuros reis. Já pensou? Judá, ele recebeu a bênção exatamente que o primogênito iria receber. Quem recebeu? Judá, né? O primogênito ia receber, pecou. O segundo na hierarquia, que era Simeão e Levi, cometeram atos de violência, perderam. Aí veio Judá, que não tinha nada a ver com isso, estava lá no caminho, e Jacó disse: olha, cara, as melhores bênçãos vão ser para você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jacó, quando abençoou, e eu quero dizer para você que Jacó agiu como um profeta. Nesse momento, ele falou exatamente sobre o futuro. Ele disse: olha, você vai ser aquele que vai inspirar os reis. O cetro, ele não separará, se apartará da tua casa. Não haverá mais isso. Você vai ser agora uma inspiração para todos os reis. E quer ver uma coisa melhor ainda, meu irmão? Sabe quem é descendente dessa tribo aqui? Além de todos os reis de Israel, Jesus, o leão da tribo de olha só, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero inspirar rei. Quer ver uma coisa? Alguém estava perguntando assim, eu até achei engraçado essa conversa. Acho que até o pastor João que pregou uma vez aqui, ele perguntou assim: o que é
eu quero ser rico. Aí o pastor João fez, rapaz, eu não quero ser rico não. Como é, rapaz? Não quero ser rico não. Eu quero ser amigo ou influenciador ou aquele que inspira os ricos. Aqueles a quem os ricos olham, seguiam. Eu quero ser esse. Eu não quero ser rico não. Rico tem muito problema. Invejoso, vai atrás dos ricos. Gente querendo assaltar, vai atrás dele, né? Ladrão vai atrás dos ricos, né? Problemas vão correr atrás dos ricos o tempo todo. Mas se é uma bênção que eu quero, que é melhor que dinheiro, eu quero ser amigo de um rico. Porque quando o rico, ele tem um problema, né? Está com alguma dor. Rapaz, eu estou com uma dor aqui, eu estou indo para o médico. Você vai para onde? Você vai ali para Unimed? Não vou não. Ah, já sei, rico, né? Você vai para o hospital Albert Einstein, lá em São Paulo? Fez, não, eu vou lá no hospital em Cleveland. Mas como é que você vai, rapaz? Essa crise aérea aí, que você vai comer? Fez, não, eu tenho o meu jatinho, eu vou nele, eu volto amanhã, depois da consulta. Aí o amigo do rico disse, não, eu estou por aqui sem fazer nada, eu vou também, né? Claro que é convite do rico, né? Vamos comigo. Então eu quero ser isso, porque alguém que é rico, quando precisa de conselhos, ele procura pessoas que o inspirem, que sejam verdadeiros, que sejam sinceros, que sejam éticos. E Judá recebeu essa bênção maravilhosa. Eu quero essa bênção de Judá, mas eu também quero a bênção de Zebulon. A bênção de Zebulon é interessante porque quando você começa a ler esse texto, o texto diz que Jacó, quando foi abençoar Zebulon, ele disse, olha, você vai ser como um porto para os navios. Aí a gente vai ler assim o texto e diz, não, né? Mas se você olhar com uma linguagem artística, como um poema, eu estava pensando, eu quero essa bênção de Zebulon para a minha vida. Sabe por quê? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas o porto, ele tem o sentido de segurança, né? Quando alguém está no mar, viajando há muito tempo numa embarcação, nos barcos, e o maior desejo dele é atracar no porto, terra firme, né? Ser cuidado. Então, eu quero essa bênção para a minha vida, sabe? Porque você, meu irmão, sendo um porto, a maior honra, isso vale mais do que dinheiro. Porque a maior honra para alguém é quando você encontra com alguém que está passando por uma luta e a pessoa diz, meu irmão, eu só pensei em você. Aécio, eu só pensei em você, meu irmão, ore por mim. Eu estou precisando de ajuda. Né? Então, quando alguém olha e diz, Paulo, eu acabei de ser assaltado e a primeira pessoa que veio na minha mente foi você, cara. E Paulo vai lá e ajuda, dá um suporte, transmite segurança para ele. Quando a gente está precisando, né, de uma palavra e encontra alguém que vai até nós e nos dá conforto, nos dá segurança, nos transmite paz. Essa bênção eu quero. Eu quero que alguém um dia olhe para mim e diga assim, quando eu estava muito mal, eu estava nas drogas, eu estava muito mal, eu fui um dia na casa de Edicleito, e ali eu me encontrei com Deus. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser um porto de segurança para as pessoas. Em quinto lugar, eu quero para a minha vida a bênção de Sacar. Alguém que não foge do trabalho. Sabe, meu irmão, eu não quero
acordar de manhã e comer o pão da preguiça, nem o pão do ócio. Alguém que vai arregaçar as mangas e não fugir do trabalho. Nossa sociedade hoje premia exatamente as pessoas que não fazem nada. A sociedade hoje, a nossa economia, ela é muito cruel. E as pessoas que têm essa bênção, que recebem esta bênção, que vestem essa bênção, é alguém que mesmo em meio a tudo isso, arregaça suas mangas, se levanta pela manhã e vai trabalhar. Esta bênção eu quero para a minha vida. Eu quero ensinar a minha filha, eu quero que você ensine aos seus filhos que esta é uma das bênçãos que nós devemos vestir todas as manhãs. A capacidade de uma economia perversa como a nossa, e o homem ter a capacidade de não ter medo do trabalho. É essa a bênção. Em sexto lugar, eu quero a bênção de Dan e Gade. Um valente que não foge à luta. Sabe, meu irmão, eu estava lendo esse texto, eu procurei entender exatamente, ou buscar para a minha vida, trazer para mim exatamente o que eu poderia extrair para que eu possa caminhar o meu destino com essas bênçãos carregadas na minha mochila, na minha vida. Então, quando eu li isso, um valente que não foge à luta, é exatamente pessoas que não querem ter a atitude de um covarde. O que é ser um valente? Não é ser aquele cara que depois que toma uma, ninguém mexe comigo não, sou brabo. Não, não é essa não. É a atitude de quem não é covarde, que quando é atacado, vai lá e ataca ele novamente. Quando as lutas vêm, quando os gigantes se levantam, ele vem, está vindo luta? Bora! Eu não tenho medo das lutas. Alguém que diz isso para si mesmo, não tenho medo da luta. Eu não fujo das minhas batalhas. Porque muita gente hoje em dia, e nós temos um exemplo na Bíblia, né, de um ícone da nossa fé, que depois de ter derrotado 300 e nem lembro quantos mais, 300 profetas de Baal, quando o cara tinha acabado de derrotar, linda vitória, aí uma rainha se levantou, disse: eu vou pegar esse caba. Ele, homem corajoso, foi bater numa caverna e de lá não queria sair mais. Olha só, é exatamente o oposto disso que eu estou falando. É quando a luta vem, como é que é? Essa rainha está vindo para cá, pois manda ela vir, que ela vai ver o que é bom para a tosse. É disso que eu estou falando. Gente que é valente, que não tem medo de lutar. Às vezes a pessoa está passando por suas crises, né? Suas dificuldades, seja no relacionamento, seja na sua casa, com seus filhos, com sua esposa, no seu trabalho, e você sente o desejo de dar uma recuada, né? Deixa agora eu quieto, né? No seu trabalho, você está sendo perseguido no seu trabalho, e você diz: se eu ficar bem quietinho, as pessoas me esquecem, né? Não. Essa bênção é daqueles que olham e dizem assim: não, você vem com um, eu vou com dois. Você vem com dois, eu vou com quatro. Mas eu vou no nome do Senhor. Eu não fujo das minhas lutas, não fujo das minhas responsabilidades. É isso que Deus quer para a gente. Esta bênção já foi liberada sobre você e sobre mim. Sabe quem era da tribo de Dan? Um personagem muito, que quando eu era mais novo, quando eu tinha 15 anos, quando eu
eu li sobre ele. Já tinha assistido o filme, mas não entendia nada, não era evangélico, não conhecia nada dessas histórias bíblicas, né? E já tinha assistido sobre ele, aí quando era Sansão era um damita. Quando ele derrubou as colunas, né? O seu cego, na época que eu tinha 15 anos, chorei, como é que pode? Geralmente o mocinho sempre vence porque esse aí morreu. Eu não conhecia a história, né? Mas Sansão era da tribo de Dan. E eu quero essa bênção para a minha vida. Aquele que não foge da luta. Em sétimo, eu quero a bênção de Aser. Você sabe, Aser, ele era um homem generoso. Quem é generoso aqui? Levanta a mão. Mas essa bênção, meu irmão, é para aqueles que são muito generosos. Mas é muito generoso mesmo. Aquele que a sua tenda é estendida para seus irmãos, para seus amigos. Aquele que não faltará nada para ele, porque tudo que ele tem é para os outros. Olha que generosidade. Não é seu, é dos outros. Eu quero essa bênção para a minha vida. Eu não quero ser um miserável. Tem gente que é miserável. Homem, pelo amor de Deus, amarrado. Eu tenho uma história antigamente, pastor S, que diz que tem um irmão, um amigo meu lá do meu bairro, que, não sei se vocês já escutaram essa frasezinha, que diz que se ele caísse na lagoa, com 2 comprimidos de Sonrisal na mão, ele saía, estava lá o Sonrisal inteiro na mão dele, nem derreteu. Homem amarrado, seguro. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Eu quero agir com fartura para as pessoas. Eu quero ter fartura e agir com fartura para as outras pessoas. Eu aprendi isso com a minha mãe. Na casa da minha mãe tem um costume, né? E o costume é o seguinte: quando dá 11h30, mais ou menos, aí começa a chegar gente na casa da minha mãe. De repente chega um tio meu, uma tia, aí traz o primo, aí traz um amigo que é do colégio, aí de repente chega outro tio com a esposa, né? Aí traz mais os outros meninos, aí chega mais 2 irmãos meus que chegam para casa. Quando eu olho, tem 15 pessoas lá em casa. Aí chega eu e Cecília, estou entregando. Chega eu e Cecília e está lá, as 15 a 20 pessoas. E minha mãe, ela olha assim e diz: olha, o que tem está aí na mesa para a gente servir e comer com fartura. O que tiver na casa é para a gente comer, se possível hoje. Como não dá para comer tudo naquele dia, aí vem outras vezes aqui, né? Ou seja, ela age com generosidade. Tudo é seu, meu filho, pode pegar. É generoso, é seu. Eu recebi isso de Deus e eu quero te dar. Essa é a bênção da generosidade. Mas quanta gente é mesquinha. Eu já vi várias vezes aqui, o irmão, na hora de dar o dízimo e oferta, puxa assim pela orelha, né? Como é que o povo fala? É puxando pela orelha, né? R$2 pro Senhor. Carteira, mas pro Senhor. Gente, a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos abençoa para nós abençoarmos as pessoas. E a casa do Senhor. Eu quero ser generoso. Eu não quero limitar a minha generosidade sendo mesquinho. Eu quero ser generoso com aquelas pessoas que me cercam. Diga assim: eu quero. Mas fala mais alto. Diga assim: eu quero ser generoso. Você vai ver o quanto Deus vai lhe abençoar sendo generoso com os outros. Agora, não espere receber de Deus para ser generoso não, meu irmão. Começa já começa a agir com generosidade. Em 8º lugar, eu quero a bênção de Naftali. Olha só, eu quero fazer festa. Jacó, ele pegou e disse: Naftali, para você, eu desejo que você seja festivo, seja uma festa.
Agora, olhe para quem está do seu irmão. Olha o que Jacó falou para ele. E diga exatamente o que eu disser. Vira para ele aí e diga assim: você... Não, fala mais alto, fala bonito. Diga, você... Encontra alguém, fala para ela, viu? Diga, você é uma gazela saltitante. Não, que é isso, irmão? Isso é a bênção de Jacó. Foi Jacó disse: você é uma gazela saltitante. Uma gazela saltitante, que faz festa, que festeja. Na minha casa vai ter festa. Na minha casa. Diga comigo, na minha casa. Diga mais alto, diga, na minha casa vai ter festa. Vai ser uma casa festiva. As pessoas vão desejar estar na minha casa. As pessoas vão desejar estar do seu lado. Ah, meu irmão, eu quero estar do lado de Jonas, porque Jonas é um cara alegre, é uma pessoa festiva, é uma pessoa que me deixa bem, né? Quantas pessoas não são assim hoje já, né? Depois que nós encontramos Jesus na nossa vida, a gente muda. A gente às vezes era sisudão, fechado, não falava. Porque eu me lembro, meu irmão, olhe bem, foi o que eu vou dizer para você aqui. Está no meu testemunho de conversão. Há muito tempo atrás, eu nem me lembro quanto tempo faz, mas para não revelar a idade, viu? Quando eu estava, antes de me converter, eu descobri que uma ex-namorada minha, chamada Simone, tinha se convertido, ó. Era minha namorada. Ei, rapaz, que negócio é esse? Se converteu? Não, eu era aqueles caras que detestava crente. Aí ela disse: não, eu aceitei Jesus. Eu falei: não, como é que essa história aceitou Jesus? Não, isso deve ter alguém lá, ó, no ouvido dela. Eu vou vigiar. E fui lá atrás da igreja dela. Me lembro como se fosse hoje. Igreja Batista Missionária, Cruz das Armas, Pastor Antônio Egito. Lá está eu, no último banco, só assim, como o pastor diz aqui, né? Cubano, né? Só. Mas que história é essa? Como é que tem alguém conversando, cozinhando o ouvido dela, como a gente diz, né? Se as mulheres sentam de um lado, lá era o costume, era assim: as mulheres sentam de um lado, o homem do outro. Eu fiz, o negócio é meio estranho aqui, mas tudo bem, quero ver quem é, né? Terminava o culto, ela ia embora, lá é como aqui na Batistinha, tem culto todo dia. De segunda a segunda você vem aqui na igreja e a igreja está aberta. Tem culto todo dia. E todos os dias eu fui lá, só Cubá. Estou olhando, vou ver quem é o cara que está. E de repente, meu irmão, nos primeiros dias, tinha um rapaz lá, eu não vou dizer o nome dele, mas esse irmão, ele tinha um jeito diferente, entendeu? Eu quero dizer para vocês assim, hoje eu abraço, dou cheiro em todo mundo, mas na época eu era meio grosso, assim, meio papel de enrolar prego, a palavra exata. E esse irmão, toda vez que me via, falava assim: meu irmão, Jesus te ama e eu também. Eu fazia: esse aí é... Aí eu saía de perto. Aí no outro dia, quando eu chegava na igreja, eu tentando me esconder, ele olhava assim: meu irmão, Jesus te ama e eu também. Eu fazia: esse aí é complicado. Todo dia. No início eu tentava meio que me esconder assim, como o Tiago aqui atrás da... Aí ele fazia: meu irmão, lá vai de novo, Jesus te ama e eu também. Eu digo: esse cara aí é meio estranho. Mas está tudo bem. Meu irmão, passou um tempo, pouco tempo depois, eu já estava assim, ó, chegava na igreja. Aqui está ele, né? Isso, para ele me ver, para poder dizer: Jesus te ama e eu também, né? Porque no início ele falava: Jesus te ama e eu também. Eu falei: tá bom, tá. Mas depois eu já estava: ei, Jesus te ama e eu também. Eu já gostava de ouvir aquilo. Deus já tinha mudado completamente o que tinha dentro do meu coração e acabou com a minha Deus, Ele removeu de mim os meus complexos, as minhas tristezas, as minhas amarguras e colocou em mim um novo coração. E a partir daí eu comecei a ser festivo. Eu entendi que aquele jovem ali, ele foi revestido
de um novo coração, e por isso ele fazia festa quando via as pessoas. Quantos de nós aqui mesmo nesse lugar não estamos precisando ouvir de alguém que Jesus te ama e eu também? Isso é tão bom, saber que você é amado por alguém. Então eu quero fazer essa festa. Eu desejo isso para a minha vida. Eu não desejo ser aquele cara triste, desanimado, desmotivado, abatido. Não quero isso para a minha vida. Eu quero festa. Diga, eu quero festa em minha vida. Em nono lugar, eu quero a bênção de José. E a bênção de José, não sei se você, quem acompanhou comigo a leitura, viu que a bênção de José era uma bênção extensa, era uma bênção longa, porque José era o filho mais amado de Jacó. José era aquele filho que Jacó amava de paixão. Mas sabe por quê? Porque Jacó era um bom homem. Então, eu quero essa bênção para a minha vida. Eu quero a bênção de ser bom. Tem uma cidade, né? E nessa cidade tem uma rua que o nome dessa rua é a Rua do Bom Pastor. E o guia da cidade, quando vai falar sobre esta cidade, sobre o nome desse bairro, dessa rua, ele diz que naquela cidade, na década de 50, havia um pastor. O nome desse pastor era Bernard Johnson, que morava naquela rua. E ele era um homem tão bom, era tão apaixonantemente bom, que a cidade nomeou aquela rua onde ele morava de a Rua do Bom Pastor. Quantos pastores, eu creio que aqui mesmo, nesse lugar, não desejariam que daqui a 100 anos, né, depois que ele já tivesse partido desta para melhor, quantos pastores não desejariam ser reconhecido, ser lembrado como um homem bom? Quantas pessoas hoje não desejariam isso? Ser reconhecido pelos seus filhos como uma boa pessoa. Não, meu pai era um homem bom. É isso que eu quero para a história da minha vida. Essa é a maior riqueza que a gente pode levar. A riqueza de que você, mesmo, olha só, Jacó, quando foi falar para José, ele disse: olha, você, meu filho, você foi um homem perseguido, você foi um homem traído, né? Você foi um homem traído pelos seus irmãos, mas mesmo assim você agiu com eles com bondade. Você é um homem bom. E eu quero essa bênção para a minha vida. Em último lugar, eu quero a bênção de Benjamim. Eu quero ser um homem perseverante. Porque eu quero dizer para você que a rainha, ou a principal de todas as virtudes, é a constância, a perseverança. Meu irmão, minha irmã, não adianta você ser honesto e não perseverar na sua honestidade. Não adianta você ser leal e deixar de ser leal no caminho. Não adianta você ser verdadeiro e não continuar verdadeiro. O que substancia todas as nossas virtudes é a gente não desistir nunca. E como nós podemos dizer com propriedade, né? Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Pois é, esta é uma bênção que eu quero para a minha vida. A bênção de ser constante, a bênção de ser perseverante. Essa é a bênção que eu quero para a minha vida. O pai chamou Benjamim e disse: você é como um lobo que não desiste de nada, nunca. Quando abate a presa de manhã, mais tarde ainda está grudado nela, ainda está dividindo os despojos. Ser perseverante, essa é uma virtude que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Todos os nossos fracassos aconteceram porque não fomos perseverantes o suficiente.
Nós abandonamos os nossos projetos na metade. Quantos cursos de inglês, eu e você, a gente não iniciou e não terminou? Quantos cursos de violão por aí a gente já deu início? Esse ano não passa, vou começar esse curso de violão, mas desiste no meio do caminho. Quantos compromissos com Deus você já fez? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos compromissos de fazer a dieta você já fez e desistiu? Eu vou iniciar segunda-feira, desiste. Eu vou caminhar, primeira vez caminha, no outro dia nunca, minhas costas. Não é assim. A bênção da perseverança. Quantas palavras foram empenhadas e jogadas no lixo? Jacó disse: essa é a bênção que eu tenho para sua casa. Quantos querem receber essa bênção na sua casa? A bênção de não desistir, de ser constante em tudo aquilo que você colocou na sua vida. Olha, meu irmão, todos nós estamos caminhando nessa longa viagem que se chama vida. Para alguns de nós, ela é mais curta. Para outros, a vida é mais longa, mas todos nós estamos viajando rumo ao colo da morte. É inevitável. Não é a morte que vem ao nosso encontro, e sim nós que estamos indo ao encontro dela. Todos nós estamos indo em direção à morte. E o que você leva, o que você carrega em sua bagagem? Esta é a pergunta. Quais são os valores que você está levando na sua bagagem? Jacó disse, logo no final do texto: eu estou indo em direção aos meus antepassados. E eu quero perguntar a vocês, meus irmãos, se vocês estão conscientes de que é isso que vocês estão levando na bagagem de vocês. O que é que vocês vão estar levando na sua bagagem? Feche seus olhos agora. Não é o que disseram que determina o teu final, meu irmão. Não é a genética que define o teu fim, como você vai ser. Somos nós que esculpimos o nosso destino. Então, nesse momento, eu gostaria que você colocasse diante do Senhor exatamente todas as condições que você precisa para mudar. Todas as bênçãos que você deseja carregar consigo na sua mochila ao encontro do final. Para que você seja uma nova pessoa, para que você seja esteja em uma outra condição de vida, e que as pessoas olhem para você e digam assim: enfim, ela mudou. Então são essas bênçãos que eu desejo para você. Você hoje pode fazer a escolha que vai mudar o teu destino. Você hoje pode fazer a escolha que vai mudar exatamente a história da tua vida. Deus, Ele deseja lhe abençoar. Você já ouviu que o pecado, ele retém as bênçãos de Deus para a sua vida? Mas como o próprio Jacó, Deus mudou a sorte dele, e Deus quer mudar a sua sorte nessa noite. Se você ainda não conhece o Deus que muda o nosso destino, o Deus que muda a nossa história, e você deseja nessa noite tornar-se filho, herdeiro dessas bênçãos do Senhor, eu peço que você faça um sinal com sua mão. Se você ainda não conhece e deseja fazer parte disso, levanta a sua mão agora e diz assim: eu quero isso para a minha vida. Eu quero esta bênção para a minha vida. Agora, se você já o conhece,
e você deseja que Deus, neste momento, esteja derramando sobre a sua vida, colocando em sua mochila coisas, bênçãos que você deseja, essas bênçãos mais desejáveis. Eu peço a você que agora que levante a sua mão ou fique de pé agora e nós vamos orar. Nós vamos fazer isso juntos agora. Nós vamos vir aqui à frente, nós vamos nos ajoelhar e nós vamos pedir isso. Deus, eu quero. A minha história vai ser mudada. Eu quero uma história diferente para a minha vida. Eu quero uma história diferente para a minha casa. Eu quero uma história diferente. Então, se você deseja, saia do seu lugar agora. Vem aqui, nós vamos orar por isso. Nós vamos orar e vamos dizer: Deus, olha, chega. Sempre me trataram como um zero à esquerda, mas eu quero ser uma nova pessoa. Sempre me taxaram como um homem violento, mas hoje eu quero ser um homem bom. Sempre eu dei razão, ênfase à minha sensualidade, aos meus desejos, mas hoje eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher. Então nesse momento, meu irmão, minha irmã, saia do seu lugar agora. Eu gostaria de pedir que todos fiquem de pé. Não deixe que nada agora impeça você de sair do seu lugar e vir. Feche os seus olhos, todos nós estaremos com os olhos fechados e nós vamos orar juntos. Então, feche os seus olhos. Se você deseja, coloque a mão no seu coração e diga: Deus, nessa noite eu entendi claramente o que Tu quisesse falar para mim. Eu sei, Senhor, que os Seus planos não são em vão. Por isso, Deus, nesse momento, eu coloco o meu coração à Tua disposição. Transforma, muda, para que a minha história seja diferente. Que o meu final seja um final diferente, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe todos vocês. Podem sentar.